Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas, segunda-feira, 2 de setembro de 2024. Último dia de uma janela que até aqui foi quentíssima para o Glorioso. O Botafogo se reforçou muito bem. Será que teremos novidades até o fim do dia? Fato é que, segundo um jornalista da Rádio Bandeirantes, o Botafogo se aproxima da contratação de uma joia da base do Grêmio. E mais, galera, atualmente o Botafogo leva muitos problemas às defesas adversárias. Felizmente, quem enfrenta o Fogão tem muitas dificuldades na marcação, por méritos do próprio Glorioso. E parte considerável da grande mídia também não consegue acompanhar a evolução do time treinado por Arthur Jorge. Não é exatamente simples, mas neste conteúdo robusto trago alguns detalhes, alguns aspectos de como joga o Botafogo atualmente, principalmente na zona ofensiva. O Botafogo enlouquece a mídia. Pois é, galera, o Fogão tem hoje como time base John no gol, Matheus Ponte na lateral direita, Bastos e Barbosa na zaga, com o Marçal na lateral esquerda. O cuiabano se machucou contra o Fortaleza. Nas próximas horas ou nos próximos dias saberemos por quanto tempo o jogador ficará fora. Espero que volte logo, porque é peça muito importante no Botafogo atual. Então, John, Matheus Ponte, Bastos, Barbosa e Marçal, Gregory, Marlon Freitas. Aí temos Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino. Quem percebe os detalhes sabe que depois da entrada do Almada no time, geralmente eu falo, aí temos, então temos, e cito o nome dos jogadores da zona ofensiva, na maior parte das vezes não citando a posição. Em alguns momentos, o Luiz Henrique na ponta direita, Igor Jesus como centroavante. Não cito tanto uma posição para o Almada ou uma posição para o Savarino. Hoje o Luiz Henrique joga na maior parte do tempo aberto pela direita. Durante algum tempo aqui com o Arthur Jorge, ele trabalhou mais por dentro no meio-campo, chegou a ser até segundo atacante, mas trabalhou como um meia por dentro. De vez em quando ainda faz isso, só que na maior parte realmente do tempo ele trabalha bem aberto no lado direito. No segundo tempo, então, um abraço. Ele encosta ali perto da linha lateral e vai para dentro dos adversários. Pois bem, o que eu falei aqui? Uma escalação, um time base, ainda sem os reforços que estão chegando. Porque esse time base do Glorioso é o time que gera muitos problemas para as defesas adversárias, galera. E muita gente não consegue compreender. O Botafogo tem os dois laterais e os dois zagueiros. Tem o Gregory com Marlon Freitas. Nós temos o Almada trabalhando por dentro em alguns momentos, Luiz Henrique aberto na direita, Igor Jesus como centroavante e o Savarino aberto na esquerda. Só que ainda tem gente pensando que o Almada joga como ponta esquerda no Botafogo. Tem explicação aqui que parece óbvia, mas não é. Ainda tem gente acreditando que o Almada atua como um ponta esquerda no Botafogo. Não é apenas isso. Ele muitas vezes vem da esquerda para dentro, trabalha naquele setor, mas também se movimenta muito e trabalha muito no meio-campo, dando dinâmica ao jogo, aparecendo não tanto para a torcida, mas participando de forma efetiva das nossas construções. O Savarino, por vezes, é visto no lado esquerdo, só que tem um detalhe muito legal. Em vários momentos, Almada e Savarino trabalham também por dentro, atrás do centroavante. E até o Luiz Henrique encosta. O Botafogo faz o seguinte: amplitude para os laterais e os pontas vão para dentro. O Botafogo com 3 jogadores atrás do centroavante, logo atrás do centroavante, porque tem outros também, até para pressão pós-perda em caso de retomada da bola por parte do adversário. Então, às vezes, o Botafogo tem Luiz Henrique, Almada e Savarino por dentro, com o centroavante trabalhando por ali, fazendo uma parede, os laterais subindo. Vantagem numérica no meio-campo, vantagem numérica no campo de ataque por dentro, é uma das movimentações do Glorioso. Em outros momentos, o Botafogo tem o 4-2-3-1, o 4-3-3, com Gregory, Marlon Freitas, Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino. Gregory, Marlon Freitas, Savarino, em vários momentos como meia central, Luiz Henrique, Igor Jesus e o Almada vindo da esquerda. São movimentações.
A defesa adversária nunca fica tranquila, não sabe como acompanhar a nossa zona ofensiva, ainda mais porque nós temos 4 jogadores extremamente qualificados na zona ofensiva e temos também jogadores de qualidade que avançam. O Marlon, que é um volante, vai construir como um meia, como fez no gol do Igor Jesus contra o Palmeiras. Em outros momentos na temporada, o Marlon era o responsável pela saída de 3, ou por sair a bola com os zagueiros, mesmo não sendo saída de 3, mas recebendo a bola do pé do zagueiro e girando o corpo para observar para quem tocar ou para quem lançar. Agora o Gregóry faz muito mais isso. O Bastos abre por um lado, o Barbosa por outro, o Gregóry trabalha entre os dois, faz aquela saída de 3. O Marlon está um pouco mais adiantado, às vezes até encaixotado de propósito, para que outro jogador baixe e venha na construção. Às vezes um Almada, às vezes um Savarino. O Botafogo consegue construir dessa forma. Então é um Botafogo diferente, Fabiano, mas o Almada não terminou o jogo na ponta contra o Fortaleza, com o Matheus Martins na outra? Falaremos sobre isso. Vamos só comparar para entendermos como era, por exemplo, o Botafogo do ano passado em termos estruturais. Nós sabíamos que o Glorioso poderia ter o Eduardo por dentro, Júnior Santos na direita, Tiquinho Soares centroavante e o Vitor Sá na esquerda. A única pequena modificação seria no posicionamento do Eduardo. Ele entrava como segundo atacante e o Botafogo tinha 2 pontas, o Tiquinho como centroavante e o Eduardo como segundo atacante. Um 4-4-2, variando para um 4-2-4. Em alguns momentos o Tiquinho ia para o lado esquerdo, o Eduardo trabalhava como um falso 9. Essa era a modificação, mas nós sabíamos que era o Júnior Santos pelo lado direito e pelo lado esquerdo o Vitor Sá. O Vitor Sá já atuou como ponta direita porque o Botafogo não tinha jogador para aquela posição no momento, mas aí ele trabalhou como um ponta pelo lado direito, sem flutuar, sem trabalhar por dentro no meio-campo, nada disso. O Botafogo então trabalhava como um time de transição muito rápida. Ainda é um time que tem transição rápida, só que também tem circulação de bola. Por isso, o Botafogo enlouquece a grande mídia. É um time de transição rápida? Também. Ué, mas agora o Botafogo circula a bola de um lado para o outro, como circulou contra o Flamengo? Pois é. Não é aquele 4-3-3 com jogadores fixos, um pela direita, um pela esquerda, um centroavante e um meia trabalhando como meia central ou, de vez em quando, como um segundo atacante. É um time que se movimenta, que traz 2 pontas para dentro, ainda traz mais um meia, trabalha com 3 homens logo atrás do centroavante. É um time que troca os pontas de vez em quando também. O Savarino vai para a meia central, o Almada para a esquerda, depois o Savarino está na esquerda, o Almada na meia central. Às vezes o Savarino na direita com o Luiz Henrique por dentro como segundo atacante, empurrando a última linha de defesa ao lado do centroavante, também acontece. E no último jogo, contra o Fortaleza, o Botafogo variava os lados, tentava penetrar na defesa adversária, em alguns momentos até conseguia, só que estava 0-0 e vieram 3 trocas. O Arthur Jorge já tinha tirado os 2 laterais. Na verdade, o Cuiabano saiu logo no início machucado, entrou o Marçal pela esquerda e o Tietê entrou no lugar do Matheus Ponte no segundo tempo. Nós tínhamos 2 laterais, Tietê e Marçal, na zaga o Bastos e o Barbosa, no meio-campo Gregóry e Marlon Freitas, e tínhamos Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino. Entraram Tiquinho Soares, Matheus Martins e Danilo Barbosa. Danilo Barbosa entrou no lugar do Gregóry amarelado. Entraram também Matheus Martins e o Tiquinho Soares, saíram Luiz Henrique e Savarino. Opa, o Igor Jesus ficou em campo. Botafogo, naquele momento, mudava a estrutura, aí sim, sabendo que o Matheus Martins ia entrar na direita e o Almada ia para o lado esquerdo. Porque antes dessas trocas, nós não sabíamos se o Almada estava na esquerda e se o Savarino estava por dentro, ou se o Savarino estava na esquerda e o Almada por dentro. E se nós não sabíamos, imaginem as dificuldades dos defensores adversários, tendo que acompanhar essa troca de posicionamento o tempo todo e não tendo apenas o Almada e o Savarino em campo. Outros jogadores de qualidade estavam em campo. Então, com a entrada do Tiquinho, o Botafogo teve a formatação com 2 laterais e 2 zagueiros. Aí, pelo lado direito, Matheus Martins, por dentro, Danilo e Marlon, na esquerda, o Almada, Tiquinho e Igor Jesus. Correto? Só que tem mais coisa acontecendo em campo. O Tiquinho entrava como outro centroavante. O Fortaleza
demoraria a entender se o Tiquinho seria um outro centroavante com o Igor Jesus ou se ele trabalharia um pouco mais recuado como aquele meia para conectar com o Igor Jesus, centroavante mais preso lá na frente. Não deu tempo para o Fortaleza, que até então tentava marcar bem o Botafogo. 2 homens abertos. Quem? Os laterais, Tietê e Marçal. O Matheus Martins, que entrou na ponta, naquele momento estava por dentro, o Almada um pouquinho mais para dentro também. O Tiquinho atraiu o marcador, o Igor Jesus teve um espaço entre um lateral e um zagueiro, o Barbosa fez o lançamento. É um time de transição rápida? É um time que troca passes de lado a lado para entrar na defesa adversária? Ou é um time de bolas longas? Porque também tem o Marlon Freitas, tem outros jogadores com qualidade para esse passe longo e o Botafogo faz alguns gols nessas bolas longas. O Botafogo enlouquece a grande mídia. E depois do gol, 1-0, o Fortaleza se lançou. O Tiquinho continuaria mais adiantado ou seria o tal meia? O Fortaleza tinha dificuldade para marcar, gente. Não conseguia entender e lançou o time para buscar o empate. O Tiquinho lá atrás, na recuperação de bola, deu um calcanhar, o Marlon Freitas deu o passe, o Igor Jesus fez o gol. É um time de transição ou é um time de bola longa? Enlouquece a mídia, enlouquece também os adversários. Tem que continuar trabalhando muito. Nada está garantido. Tem muito time bom de olho no que o Botafogo está fazendo. Mas, no momento, o Botafogo varia bastante e isso é muito importante. Especificamente contra o Fortaleza, o Botafogo sem a bola optou por uma pressão alta, uma pressão pós-perda, não deixando o adversário respirar. É por acaso? Claro que não, galera. O Botafogo vinha numa maratona, jogos dificílimos, uma parte muito sensível da temporada. E após o empate com o Bahia em 0-0, o Botafogo teve muitos dias dentro do que é o calendário brasileiro para trabalhar. Porque, na verdade, quase uma semana não são muitos dias. Mas o Botafogo teve um tempo que poucas vezes tem na temporada. Conseguiu descansar os jogadores, treinar e marcar o Fortaleza lá em cima. O time adversário não respirava. A ótima notícia é, jogo agora só dia 14, num sábado às 21 horas, contra o Corinthians pelo Brasileirão. E o Botafogo vai ter muitos dias de folga, tem os jogadores que estão nas seleções nacionais, são 4, Gatito, Bastos, Savarino e Luiz Henrique, mas muitos dias de folga para a maior parte do grupo e depois um bom tempo para treinamento. O Botafogo pode treinar essa marcação alta, essa marcação pós-perda, não deixando o adversário respirar e variar ainda mais na zona ofensiva, com mais movimentações, com a bola parada mais bem treinada. O Botafogo ainda pode fazer muito no Brasileirão e na Libertadores. E os reforços estão aí, galera. Adrielson chegando em breve, nas próximas horas ou nos próximos dias. O Vitinho já estava no estádio Newton Santos no último sábado, viu o show da torcida, viu o show do time em campo. Então os reforços chegaram e o Glorioso pode surpreender até o último minuto da janela. Fabiano, você tem informação sobre algum reforço podendo aparecer no Botafogo hoje? Não. Mas não duvido de nada. O scout trabalha o tempo inteiro. O Botafogo está atento a tudo. O Botafogo já foi ativo como deveria ser ativo no mercado na segunda janela. Agora o Botafogo está atento a qualquer oportunidade. Se acontecer algo muito interessante, quem sabe o Botafogo não se reforça ainda mais visando 2024 e até 2025, 2026. Vamos aguardar. Último dia de janela hoje. E o Glorioso está perto de contratar, segundo o jornalista da Rádio Bandeirantes, uma joia do Grêmio, galera. Seguinte, informação do repórter Caliel Dornelles. O Botafogo negocia a contratação do volante Lucas Camilo, de 18 anos, revelação da base do Grêmio. A informação é do repórter Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes, neste domingo, 1º de setembro. Nas redes sociais, o jogador já postou foto no Rio de Janeiro. As conversas estão avançadas e devem ser concluídas nesta segunda-feira, quando fecha
a segunda janela de transferências de 2024. Os valores são mantidos em sigilo, mas o Grêmio pode manter um percentual dos direitos econômicos. Lucas Camilo foi destaque no título do torneio de Montaigu de 2022 na França, com a camisa da seleção brasileira sub-17. Galera bacana, já tem uma experiência com seleção de base. E também disputou o Sul-Americano, onde sagrou-se campeão, e o Mundial da categoria. Em 2024, no entanto, fez apenas 3 jogos no sub-20 do Grêmio, 2 na Copa São Paulo e 1 no Brasileiro. O volante está desde 2018 no Grêmio e tem contrato até maio de 2025, com multa rescisória estipulada em R$ 5.600.000 para o mercado brasileiro e 30 milhões de euros, 187 milhões de reais para o exterior. Fonte Fogão Net e site do Diogo Rossi. Eu não conheço o jogador, galera, não vi o atleta atuando, espero que seja muito bom em caso de contratação, mas é o Botafogo trabalhando também, observando jovens jogadores no mercado interno, o que muitas vezes faziam com o Botafogo antes da implementação da SAF. Para concluir, vamos lembrar quem o Botafogo contratou na segunda janela? 7 nomes, galera. Vitinho, que ainda não estreou, Adrielson, que está perto de chegar ao Rio de Janeiro, o trio Alan, Almada e Igor Jesus. O Alan joga muita bola, ainda não está tendo muitos minutos em campo, mas acredito muito nele com a camisa do Fogão. O Almada já é titular e o Igor Jesus já decidiu classificação para Libertadores, fez um gol no Rio de Janeiro, um gol em São Paulo, deu assistência no Rio também contra o Palmeiras, já fez gol no Flamengo, já fez gol no Fortaleza na disputa pela liderança, está sendo muito importante. Também chegou o Matheus Martins, que foi muito bem contra o Palmeiras no segundo jogo da Libertadores, fez 2 gols contra o Flamengo, já tem sido importante. E tivemos a contratação do Mohamed El Arout, jogador da base do Lyon, que parece ser muito bom de bola e quer retomar a carreira, que seja feliz aqui no glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Estamos muito juntos, todo mundo deixando o like, todo mundo se inscrevendo, vamos passar logo, galera, dos 52 mil inscritos, até porque o glorioso é gigante. Quem já é inscrito, traga novos inscritos e mais tarde, por volta das 15h30, redação do Bandeira ao vivo, aquela live especial da sua tarde. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!